nós vamos falar sobre operadores. Então vai ser operadores aritméticos, relacionais e lógicos. Bom, vamos lá aos operadores aritméticos. Então, o operador aritmético, né, são as operações matemáticas. São as 4 operações básicas. Muitas vezes a gente vê pessoas falando que para mexer com programação tem que ser nerd de matemática, tem que ser o as da matemática. Não, mentira. O que você mexe de matemática na programação é as 4 operações básicas. É claro, uma vez você precisa fazer, elaborar uma expressão, né, resolver uma equação simples e tal. Mas desde que você não esteja mexendo com softwares científicos, né, softwares já específicos para cálculos mais complexos, você só vai mexer com as 4 operações básicas, que é multiplicar, somar, dividir e subtrair. E aqui nós temos, aqui em Math, já todos esses blocos prontinhos para nós. Então, como que funciona? Aqui nós temos o bloco de o operador de adição, eu já até coloquei os 4 aqui. Temos subtração, multiplicação, divisão e aqui ainda tem potência, né? E aqui ainda temos potenciação também. Não, já tinha colocado potência, eu coloquei. Então tá. Aqui está faltando demais. Então nós temos a soma, a divisão, subtração, multiplicação e a potência. Potenciação. Bom, como que você usa isso aqui? Você vai encaixar aqui, você está vendo que só cabe 2 blocos, então só posso somar 2, de 2 em 2? Não, porque tem aqui ó, uma engrenagem, você clica e você consegue adicionar mais campos, certo? Se você quiser somar mais números aí, então você pode ir encaixando e somando. A divisão não tem como fazer, certo? Então como que eu iria dividir, por exemplo, fazer uma divisão com mais de 2 números? Embora não tenha muito sentido isso, né? Porque você vai dividir sempre um número por outro. Você não pode dividir um número por outro e dividir você pode dividir o resultado da primeira divisão por outro. Aí no caso, se quiser fazer direto, eu vou clicar aqui ó, em duplicar e vou pegar ó, esse bloco por aqui dentro. Então vai ser o resultado dessa operação dividido por esse outro aqui, né? O número que você colocar. Dá para montar expressões matemáticas então usando isso daqui, ó. Por exemplo, vamos montar uma aqui, ó. Eu quero somar, vou diminuir. Eu quero somar o resultado de uma divisão pelo resultado de uma multiplicação. Então aí, dessa maneira eu consigo, certo? E assim você vai indo. É claro, como que eu vou analisar isso aqui, né? Porque na expressão, geralmente você vai ter parênteses, chaves e colchetes. Aqui é sempre você analisar do micro, do menor. Então aqui, ó, se eu colocar mais um, por exemplo, aqui, ó, sim, eu vou sempre analisar do primeiro. É claro, pegando aquelas... É como aqui se cada bloco encaixar que fosse um conjunto de parênteses. Então aqui seria um parênteses, aqui fora seria outro e aqui seria outro. Então aqui eu iria executar primeiro essa subtração, certo? Depois executar o resultado dela com esse bloco aqui e depois eu fazer o bloco maior. Então é sempre do menor bloco, do único, né, do conjunto único, indo para fora. Então se eu colocar mais um aqui, por exemplo, ó, vai ser o que? Ele vai lá no micro, ó, tem esse aqui, aí tem esse, tem esse, tem esse. Então ele executa esse e depois vai saindo novamente, beleza? Então essa aqui é a sequência lógica aí das expressões montada aqui nos blocos. Tem mais operações aqui, tem muito mais operações. Dá para você escolher um número randômico aqui. Uma fração, também dá para trabalhar com fração. Então fração randômica, você consegue escolher um número aleatório usando com fração. Você consegue colocar um intervalo aqui, ó, e tirar o mínimo e o máximo. Então, ó, tangente, cosseno e também dá para tirar os outros, né? Cossecante, cotangente. O que mais nós temos aqui, ó? Dá para converter, ó, converter radianos em graus, né? E vice-versa. As bases numéricas também, eu consigo converter aqui ó, um número que está na base decimal, que é os números algarismos que nós conhecemos, né? 1, 2, 3, 4, 5, até o 0 até 9. E você consegue aqui ó, converter para binário, um valor para binário, consegue converter de binário para decimal. Então é muito bacana. Para quem não sabe, binário é aquela base que só é 0 e 1. Nós trabalhamos com 0 e 1. Vamos deixar agrupado aqui para não ficar bagunçado. Então todos esses blocos aqui são numéricos, são operadores aritméticos, correto? Agora o próximo vamos ver
operadores relacionais. Os operadores relacionais eles vão ter em todos os tipos. Por exemplo, aqui nós temos os tipos básicos: lógico, matemático e texto, certo? Então, na matemática nós temos os operadores relacionais aqui, ó. Então, como o próprio nome diz, relacionais, aqueles operadores que relacionam determinadas expressões. Então, aqui no matemático, por exemplo, nós podemos relacionar de que forma? Com o igual, o de igualdade, diferenciação, né, o diferente, menor, menor ou igual, maior e maior ou igual. Então, consigo comparar isso, certo? Esses seriam os blocos, os operadores relacionais na matemática. E a mesma coisa aqui no texto, é um pouco diferente, mas você tem aqui o compare text, que ele também é um operador relacional. Ele consegue relacionar, dizer se um texto é maior que o outro. Esse comparador de texto, ele não compara, por exemplo, o tamanho do texto. Então, vamos supor que eu tenho um texto com 5 letras e outro com 6. Ele não vai comparar, não vai fazer essa comparação. Ele compara quem é maior em relação ao outro conforme a ordem alfabética. Então, por exemplo, se eu escrever lá azul e o outro escrever, sei lá, blue, nossa, muito original. Se eu escrever azul e vermelho, ele vai pegar a primeira letra, vai comparar e ver qual que vem primeiro, certo? Então, essa que é a comparação entre textos, não é comparando o tamanho. Se você quiser comparar o tamanho do texto, aí tem bloco específico aqui no texto que retorna o tamanho daquele texto. Aqui, ó, length, ele vai retornar o tamanho do texto, da string. Certo? Então vai ter retornar a quantidade de caracteres. Aí sim, você compara. Só que como o retorno dele é numérico, você vai comparar onde? Você vai comparar nos blocos, no operador relacional matemático, da matemática, não aqui. E temos também, né, os operadores relacionais aqui lógicos, que também, como é um operador relacional lógico, nos blocos lógicos nós só temos 2 valores possíveis. Certo? Então, nós falamos, meio que já falamos dos tipos de dados, né? Os tipos de variáveis, que é numérico, texto e lógico. Então, aqui nós trabalhamos só com isso. Tem as estruturas lista também. Então, é um outro tipo, mas é um pouco mais complexo. Então, vai ser mais para frente vai ser abordado mais para frente. E o número, ele pode, né, atribuir qualquer valor numérico. O texto também, qualquer valor de texto. E o lógico ele só pode receber 0 ou 1, né? Verdadeiro ou falso. Nós vamos até ver agora no próximo em operadores lógicos, trabalhar um pouquinho essa questão dessa lógica aí. Então aqui ele só pode fazer 2 comparações, se ele é igual ou se ele é diferente, né? Porque só tem 2 valores possíveis para uma proposição lógica. Bom, eu espero que tenha ficado um pouco claro aí, pelo menos um pouco, né? Porque eu estou falando mais teórico aqui, só mostrando os blocos. Eu vou procurar alguns exercícios para a gente aplicar isso, mas por enquanto eu preciso jogar alguma quantidade de conteúdo para poder ter base para fazer algum tipo de exercício. Vamos para os operadores lógicos, então. O que são os operadores lógicos? Okay, em lógica, você vai clicar e aqui nós temos esses 2 blocos. Eu vou pegar aqui. O bloco E e o bloco OR. Como que funciona isso? Primeiro vamos aprender sobre tabelas verdade. Não é uma tabela que você vai interrogar seu amigo e ele vai te falar a verdade, não. É o seguinte. Nós vamos ter sempre aqui, nos blocos, sempre 2 proposições, 2 condições, certo? Que serão testadas. Então, a gente vai ter aqui no caso os valores, né? 2 valores que serão testados. Tratando-se de lógica, os valores testados, essas proposições, vão retornar sempre um valor verdadeiro ou falso, certo? Então, vamos aqui primeiro testar a tabela verdade do E, da condicional E. O que significa? Nós colocamos aqui valores para A e B, lembrando que só pode ser verdadeiro ou falso, certo? Então, como são 2, eu coloquei a quantidade de possibilidades, né? As variações que são possíveis. Então a gente faz como se fizesse um teste com os 2 valores dessas variáveis aqui, certo? E aqui eu coloquei o E, né, que é a operação A e B. Se vocês notarem, aqui eu atribuo o valor verdadeiro e aqui eu atribuo o valor verdadeiro também. Se eu fazer o teste lá, A e B, né, verdade e verdade, se um está falando a verdade e o outro está falando a verdade, então aquilo é verdadeiro, certo? Então o E funciona dessa forma. Você tem que testar esse e esse. Então, para
para o resultado final ser verdadeiro, você já notou aqui que tem que ser verdade os dois valores tem que ser verdade. Então as condições que eu for analisar, as duas tem que ser verdade para ele retornar verdadeiro. V e F, né? Então um é verdade e o outro é falso. Só que como é o bloco E, o E fala que tem que ser só verdade e verdade. Se eu estou falando verdade e mentira, logo é mentira, certo? Então aqui é a mesma coisa, mentira, né? Falso e verdadeiro vai retornar falso. E se os dois é falso, então, né, não tem como retornar nada verdadeiro. Então basicamente funciona disso. Sempre que você for mexer com o operador lógico, você tem que lembrar das tabelas verdades. Aqui é bem basicão mesmo, tem muito mais tabelas do que isso. Mas aqui nos blocos nós vamos mexer só com essas duas tabelas. Então se eu fizer uma comparação aqui, ó, eu posso fazer assim, ó, pegar um valor aqui true, vou pegar outro true. Então estou testando. Verdade, verdade. Logo esse bloco maior vai retornar o que? Verdade. Se eu trocar para falso, esse aqui vai retornar falso, porque ele segue a lógica da tabela E. O OU já é um pouco diferente, né? Ao contrário do E. O OU vai ser sempre verdade se for um ou outro. Então, se um está falando a verdade, beleza, já basta. Ou um ou outro tem que falar a verdade para o resultado ser verdadeiro. Aqui, ó, V e V dá V, V e F dá V também, F e V vai dar V. Agora, se os dois for falso, aí não tem jeito. Aí não tem como. E nenhuma das duas aqui tabelas vai ser verdade, certo? Então, é assim que funciona os operadores lógicos. Aqui eu coloquei um true, né? Um valor já direto. Mas como seria isso aqui testando, por exemplo, fazer um teste em um aplicativo? Eu poderia fazer o seguinte, ó, eu poderia comparar da seguinte forma. Se aqui, ó, eu tenho duas variáveis aqui, certo? Então eu vou pegar aqui, ó, o valor. Ó, vou pegar o valor do número, da global número. Não, vou comparar com o número, né? Pegar o valor da global número, eu vou clicar aqui, duplicar e vou escolher um outro, número 1, outra variável. E vou testar se elas são iguais, certo? Aqui é um teste, uma operação relacional. Uma operação relacional sempre vai retornar verdadeiro ou falso. Então, eu estou comparando aqui, ó, no global número igual a global 1. Ele vai fazer a verificação, certo? Então, eu posso colocar esse bloco aqui, ó, no meu teste lógico, para mim testar. Ele já vai retornar, como aqui vai retornar verdadeiro ou falso, eu consigo fazer esse teste. E aqui, por exemplo, vamos colocar o falso. Então, ele testaria se essa proposição aqui e essa segunda proposição é verdade. Isso aqui seria um caso de uso, né? Então eu posso duplicar e colocar um outro aqui. E vamos pôr aqui outra variável. Aqui. Beleza. Então eu estaria fazendo um teste com duas proposições. Certo, galera? Geralmente você não vai colocar um valor aqui, ó, para fazer esse teste. A não ser que seja uma variável. A variável seja também uma booleana, né? Retorne, ela só tenha verdadeiro ou falso. Aí você vai fazer essa comparação. Mas normalmente nós vamos usar esse bloco de E e o bloco de OU para comparar uma proposição, comparar uma operação relacional aqui. Bom, galera, é isso. Para não estender muita aula, não ficar muito chato. Então, próxima aula nós vamos falar sobre estrutura de controle. Aí, depois de estrutura de controle, pelo menos a parte de decisão, aí já dá para fazer alguns exercícios, certo? Utilizando o que foi ensinado. Então, eu vou pegar alguns exercícios e a gente vai tentar aplicar. Mas depois que for passado o conteúdo de estrutura de controle de decisão. Bom, é isso, galera. Espero que tenham gostado da aula e eu vou ficando por aqui e até a próxima.